Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam todos bem-vindos à disciplina de Responsabilidade Social e Ambiental. Eu sou o professor Maurílio Bergamo. Esse é o nosso terceiro encontro aqui da disciplina, que tem como título Políticas Socioambientais e a Gestão Corporativa. Nas últimas aulas, nós discutimos conceitos importantes para a nossa disciplina. Iniciamos os nossos estudos falando de conceito de crise, de como as crises se instalam na nossa sociedade. Muitas das crises são decorrentes de excessos que nós cometemos, principalmente quando a gente pensa nas questões ambientais, quando se deixa de lado, se deixa de fazer políticas públicas e implementar políticas públicas em prol do meio ambiente, as crises acabam se instalando, como por exemplo a crise hídrica que nós estamos vivendo hoje dentro do nosso país. Também nós trabalhamos conceitos como recursos naturais, entendemos que os recursos naturais são essenciais para o desenvolvimento da sociedade, vimos que eles são divididos em recursos naturais renováveis e não renováveis. Falamos na aula anterior de alguns assuntos importantes relacionados à gestão corporativa, ao desenvolvimento sustentável, e na aula de hoje nós vamos falar da criação de políticas públicas e também de algumas políticas públicas voltadas para o meio ambiente aqui no Brasil. Além disso, vamos trabalhar os conceitos de índices e indicadores, entender como eles são importantes para que a gente tenha mensuração da realidade e consiga entender aonde precisam ser realizadas políticas públicas, ações do governo para conseguir recuperar algum ponto importante da sociedade. E por fim, vamos terminar a nossa aula de hoje falando de tecnologias voltadas para a gestão do meio ambiente. Aqui no quadro, nós temos um pequeno resumo da nossa aula de hoje. Essa aula faz referência com a unidade de ensino número 3 do livro da nossa disciplina, que tem o mesmo título da nossa teleaula. Uma das competências dessa unidade de ensino é compreender a importância das políticas socioambientais e da gestão corporativa. Por isso, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir a importância de políticas públicas socioambientais. Vamos falar alguns pontos importantes de gestão corporativa, principalmente na medição sobre as ações de gestão corporativa, e também vamos entender tudo isso no contexto da sociedade. Então essa é o nosso terceiro encontro aqui da disciplina. Para contextualizar os pontos importantes da nossa aula de hoje, nós vamos começar conhecendo as políticas públicas ambientais, entendendo elas dentro do contexto da responsabilidade social e ambiental. Vamos estudar os conceitos relacionados ao ecomarxismo, ou ecossocialismo, que é uma proposta, um ideal filosófico que vai contra as ideias capitalistas. Vamos analisar a importância dos indicadores de sustentabilidade e finalizaremos a nossa aula conhecendo diversas tecnologias desenvolvidas e aplicadas à gestão do meio ambiente. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, é importante entender que todas as políticas públicas são formuladas juntamente com as ações da sociedade. A sociedade, através dos seus governantes, dos seus representantes, acaba ali gerando as demandas, entendendo as demandas da sociedade, e isso muitas vezes gera e inicia uma política pública. Então, na aula de hoje, além de todos esses conceitos, nós teremos uma situação-problema também para analisar sobre a construção de uma represa. Então, nós vamos falar um pouco sobre a nossa matriz energética e qual o impacto das usinas hidrelétricas nas questões ambientais, já que elas trazem benefícios sociais, econômicos, mas há um preço muito grande em relação aos impactos ao meio ambiente. Também teremos aqui alguns momentos de interação, então se você tiver alguma dúvida, deseja fazer algum comentário sobre os assuntos discutidos aqui, fique à vontade por enviar o seu comentário, a sua dúvida através do nosso chat, e ao final da nossa aula nós temos uma atividade para que a gente possa interagir um pouco, mas eu passo essas instruções ao longo da nossa aula. O importante aqui é que juntos, através da nossa interação, das dúvidas, dos comentários, construímos aqui juntos a disciplina de responsabilidade social e ambiental. Políticas públicas ambientais. Nós vamos iniciar os nossos estudos hoje falando das políticas públicas ambientais. Toda política pública, ela vem de uma necessidade de um plano de ação, de um programa em prol, seja de alguma questão social ou de alguma questão ambiental ou até mesmo econômica. Nós temos diversas políticas públicas no Brasil e essas políticas públicas, elas buscam reparar algum problema, buscam fomentar, incentivar o desenvolvimento
desenvolvimento, buscam gerar áreas de proteção. Então as políticas públicas elas são importantes instrumentos do Estado para garantir o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Vamos aqui ao quadro. Quando nós pensamos nas políticas públicas, toda política pública ela se constitui por meio de um plano de ação, por meio de programas governamentais ou até mesmo de um conjunto de ações e atividades a serem desenvolvidas pelo Estado. O Estado é responsável pela formulação de políticas públicas e o Estado, na figura do poder federal, do poder estadual e do poder municipal, pode gerar políticas públicas de amplo aspecto quando a gente pensa no governo federal, políticas públicas regionais quando a gente pensa nos estados e políticas públicas localizadas quando nós pensamos nos municípios. Todas as políticas públicas visam assegurar o direito e a cidadania, que são princípios constitucionais dentro de um segmento social, cultural, étnico e econômico. Então toda política pública ela não existe em diferentes meios da sociedade. Nós temos políticas públicas que fomentam a economia, políticas públicas que cuidam de questões sociais, como políticas públicas voltadas para a educação, para a saúde, políticas públicas de moradia, de distribuição de renda. Então são políticas sociais importantes. Nós temos políticas públicas culturais que valorizam a cultura, que buscam resgatar algum aspecto cultural importante ou tratam a cultura local, regional como um patrimônio da sociedade e até mesmo políticas públicas étnicas que vão tratar do combate, por exemplo, ao racismo, algo muito importante na discussão da sociedade hoje, questões que tratam da homofobia, todas essas políticas públicas, elas tratam e buscam estabelecer parâmetros e limites para o desenvolvimento da sociedade. Voltando aqui ao quadro, toda política pública tem uma ação na nossa vida de forma direta ou de forma indireta. Por exemplo, quando o município estabelece uma política pública voltada para a criação da coleta seletiva, dentro do município, isso é uma política pública que atua na nossa vida de forma direta, porque leva a mudanças de hábitos, de atitudes que vão transformar a nossa vida. Agora, políticas públicas que têm uma ação direta, por exemplo, quando o poder executivo, federal, estadual, cria uma área de conservação. Muitas vezes a gente não vai analisar, não vai entender, não vai enxergar, na verdade, benefícios diretos da criação de uma área de preservação ambiental, só que esses benefícios, eles são benefícios indiretos. Porque quando eu preservo uma área florestal, por exemplo, eu estou contribuindo para o clima, eu estou contribuindo para as águas, para os regimes de chuva, para a preservação da biodiversidade. Então, muitas vezes, o impacto ele é indireto na nossa vida. Ele tem uma importância, mas nós não vamos ver isso no nosso dia a dia. Agora, outras políticas públicas municipais, estaduais, elas são mais palpáveis para nós, porque a gente enxerga os resultados dessas políticas de forma clara. Voltando aqui ao quadro, então toda política pública deve definir a sua prioridade, então sobre qual aspecto ela vai gerir, ela vai ser acionada e ter objetivos claros. E esses objetivos precisam ser revisados constantemente, até para que se entenda se esses objetivos estão sendo cumpridos e se as metas estão sendo asseguradas pela política pública. As políticas públicas ambientais, elas vêm justamente de uma necessidade emergencial que nós temos hoje de conter a crise ambiental ou a crise ecológica. Durante muito tempo, o nosso desenvolvimento econômico, pautado apenas em um modelo capitalista de geração de recursos a qualquer preço, então, não se cuidando das questões ambientais, não se pensando na desigualdade social, diversas crises se instalaram na nossa sociedade. E hoje a gente vive o reflexo, por exemplo, da crise hídrica. Só que as políticas públicas voltadas para essas questões, elas geram benefícios a longo prazo. Então, se a gente não formula hoje uma política pública para a gestão das águas, as consequências elas vão ser vistas daqui a 20, 30 anos. Então, é muito importante entender que as políticas públicas, muitas vezes, o resultado é ao longo prazo. Porque quando se institui uma política pública, por exemplo, para a recuperação de áreas degradadas, até se recuperar essas áreas, se fazer obras de infraestrutura, garantir que a natureza recupere o seu curso, existe um longo tempo até que os benefícios cheguem até a sociedade. Mas não é porque os benefícios são longos que esse tipo de política não deve existir. Voltando aqui ao quadro,
Nesse sentido, no Brasil, as políticas públicas elas são desenvolvidas na maioria das vezes em parceria com a sociedade, muitas vezes através da atuação das ONGs, que têm um papel relevante dentro da sociedade, ou até mesmo contam com a própria iniciativa privada. Nós temos um exemplo, por exemplo, no Brasil, que as iniciativas privadas podem construir o que a gente chama de RPPN, que significa Reserva Privada do Patrimônio. Reserva Particular do Patrimônio Natural. Deu um branco aqui. Reserva Particular do Patrimônio Natural. O que é isso? Uma empresa, por exemplo, ela pode ter uma área. Imagine que dentro de uma empresa eu tenho uma área florestal. Então a empresa tem ali um centro experimental, uma indústria, alguma coisa, e ela tem uma área de mata silvestre, por exemplo. Ela pode pegar essa área e transformar numa reserva particular do patrimônio natural. Essa reserva, ela diz, né, quando ela estabelece essa área não pode mais ser mexida, não pode ter mais nenhuma atividade econômica naquela área, mas essa área vai ser levada para a preservação ambiental e isso traz benefícios por meio de reduções de impostos, por meio de incentivos econômicos à empresa para cuidar dessas áreas. As empresas de cosmético fazem muito isso, né? O Boticário, por exemplo, tem uma área importante na região da Serra do Mar, ali no Paraná, que é uma área de preservação ambiental e até existem linhas de produtos que são formuladas a partir de essências, de extratos que são retirados desse local, porque são permitidos estudos, são permitidos atividades de pesquisa nessas RPPNs, o que não pode ter é uma extração de matéria-prima desse local. Então é bastante interessante isso e é um reflexo de uma política pública. Voltando aqui ao quadro, a política pública ambiental, ela é também definida por planos, por programas, por ações e atitudes, só que dessa vez voltadas para o meio ambiente, a fim de possibilitar uma vida digna a todos e um ambiente equilibrado para o desenvolvimento sustentável. Então, as políticas públicas ambientais hoje, elas têm um desafio, que é enfrentar os problemas ambientais que já existem no Brasil e também atuar como políticas que ajudem a frear as mudanças climáticas. É nítido, pela questão do clima, pelo regime de chuvas, pelos problemas ambientais, como por exemplo inundações, furacão, as diversos desastres ambientais que a gente tem visto cada vez mais se intensificando no Brasil e no mundo, que o planeta todo está passando por um momento de mudança climática. E muito disso se dá pelos gases que a gente lança na atmosfera, que são os chamados gases do efeito estufa, né? Gases baseados em carbono. Então a gente pega o petróleo que está lá nas profundezas do oceano, do solo, que é um composto rico em carbono, queima esse petróleo e lança esse carbono na atmosfera. Então esse gás carbônico todo lançado na atmosfera tem desequilibrado o planeta. Então essas políticas públicas ambientais, elas são importantes e elas vêm dessa emergência de a gente tentar conter a crise ambiental justamente para garantir o futuro das próximas gerações. Políticas públicas brasileiras voltadas ao meio ambiente. Agora, nós vamos conhecer algumas políticas públicas no nosso país voltadas para a questão ambiental. Conhecer essas políticas públicas nos abrem a possibilidade de discutir sobre a criação de novas políticas e entender também quais os avanços nós conseguimos ao longo do tempo. Vamos aqui ao quadro. Quando a gente pensa no Brasil, o Brasil é um país enorme e por isso demanda de diversas políticas públicas ambientais. Quando a gente pensa nos recursos naturais do Brasil, nós temos biomas muito diferentes quando a gente entende a área do Brasil todo. Nós temos o bioma amazônico, nós temos o cerrado, o Pantanal, nós temos a caatinga na região nordeste do país, nós temos a Mata Atlântica ao longo de toda a nossa costa, dos estados que são banhados pelo Atlântico, nós temos a floresta de araucárias na região do sul do Paraná, norte do estado de Santa Catarina, nós temos os pampas gaúchos, são biomas diferentes com características diferentes. Por isso a necessidade de políticas públicas federais, estaduais e até mesmo municipais para cuidar desses recursos naturais. O Brasil é pioneiro em diversas políticas públicas. Vamos aqui ao quadro? Quando a gente pensa, as primeiras políticas públicas do Brasil surgiram lá na era Vargas, no início do governo Vargas, que foi
que aconteceu aqui no Brasil entre os anos de 1930 e 1945. Por exemplo, é do governo Vargas o Código de Caça, que foi formulado em 1939 pelo governo Vargas, que cuida de toda a fauna silvestre e que depois passou por uma reformulação em 1967 durante o regime militar. Nós temos também o Código Florestal, que é de 1934 e também passou por alterações durante o regime militar em 1965. Nós temos o Código de Minas, que disciplina as atividades de mineração no Brasil. Eu acho que é algo muito importante quando a gente olha para o meio ambiente hoje, a exploração mineral, porque nós convivemos com dois desastres ambientais, o desastre de Mariana e o desastre de Brumadinho, que são reflexo da atividade de mineração. Esse Código de Minas é de 1940 e também foi reformulado em 1967. Nós temos o Código das Águas, que disciplina sobre a construção de barragens, de represas, o uso da água, a poluição das águas, os usos ordinários, que são aí o abastecimento de água, irrigação, processos industriais. Esse código é de 1934. E nós temos o Código do Tombamento de Patrimônio Histórico, que é de 1937, e ele foi muito importante para a criação da primeira área de preservação do Brasil. O Código de Tombamento do Patrimônio Histórico, ele trata também do tombamento de prédios públicos, de áreas importantes para a história do Brasil e a história da humanidade, mas ele entende, em alguns aspectos, esse código também se relaciona com a criação de áreas de preservação. E o primeiro área de preservação é decorrente da criação do Código de Tombamento do Patrimônio Histórico. Voltando aqui ao quadro, a primeira área de preservação que nós tivemos no Brasil criada, ela foi criada em 1937, é o primeiro Parque Nacional brasileiro, que é o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, que é a primeira área de preservação ambiental destinada exclusivamente para preservação da natureza, que também foi instituído durante a Era Vargas. Durante a década de 1960, o Brasil e o mundo viveu um intenso processo de industrialização e os problemas de poluição começaram a ficar cada vez mais relevantes. Tanto que durante a década de 60 nós tivemos um surgimento de um pensamento que a gente chama de ecologismo. O ecologismo vai dar origem a diversos movimentos sociais, como o movimento ecomarxista, vai ser a base do movimento pacifista, do movimento hippie, que surge durante a década de 60, todos esses movimentos questionando os avanços que a nossa sociedade tem colhido à custa da natureza. Então, nós vamos perceber que durante a década de 70, 80, 90 e até os dias de hoje, nós temos diversas políticas públicas ambientais criadas justamente de todos os movimentos que surgiram ao longo da década de 60, reivindicando políticas públicas que cuidassem do meio ambiente. Voltando aqui ao quadro, em 1972, nós tivemos um encontro mundial de lideranças em Estocolmo, na Suécia, a Conferência de Estocolmo, que gerou no mundo inteiro diversas ações em prol do meio ambiente. Por exemplo, no Brasil, em 73, nós tivemos a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, hoje Ministério do Meio Ambiente, que é aí um importante instrumento federal de controle e de ações em prol do meio ambiente. Em 73, nós tivemos no estado de São Paulo a criação da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, nós tivemos também a criação da FEMA, em 73, que é a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, que são aí tentativas dos governos estaduais de estabelecerem políticas públicas em prol do meio ambiente. Em 79, por exemplo, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a ter uma lei sobre a utilização do solo. E hoje nós temos uma série de leis em todos os locais que tratam da utilização do solo urbano. Então, ao longo do tempo, foram criadas diversas legislações específicas, que não dá para pontuar todas aqui, mas nós temos políticas públicas, leis, exemplo da prevenção da poluição industrial, que trazem uma responsabilidade civil e criminal pelas atividades nucleares. Então, na década de 80, nós tivemos, por exemplo, o acidente com césio em Goiânia, e o césio é um material radioativo, um material nuclear, então
hoje nós temos uma lei sobre o uso, sobre o descarte desses materiais. A exploração e o aproveitamento de substâncias minerais também são disciplinadas por várias leis. Leis que estabelecem diretrizes básicas do zoneamento industrial, que falam sobre o parcelamento do solo urbano e até mesmo em relação à criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental, que são locais destinados para a preservação do meio ambiente. Então, o manejo de unidades de conservação é algo muito importante nos dias de hoje. Toda essa questão industrial, toda essa questão de desenvolvimento da sociedade se faz presente nas legislações que tratam exclusivamente do meio ambiente. Então, ao longo do tempo, diversas leis foram surgindo, algumas leis foram modificadas ao longo do tempo, mas nós temos carências ainda em prol do meio ambiente. Por isso a importância dos representantes públicos, principalmente na figura dos deputados, dos vereadores, porque eles que são o poder legislativo, são eles responsáveis por criar as leis, estabelecer os limites. Então, todas as questões ambientais devem ser analisadas também por isso. E nós, enquanto sociedade civil, temos o dever de cobrar os nossos representantes na criação de políticas públicas que entendam a importância do meio ambiente. E até mesmo pensar na escolha dos nossos representantes, tomando como critério as questões ambientais. Quando a gente escolhe governantes, como os nossos representantes, principalmente os nossos deputados, que são quem atuam diretamente na formulação de leis, de normas, de regras, que trabalham a questão ambiental, é importante a gente escolher também pessoas que tenham esse ideal de preservar a natureza e de pensar no desenvolvimento econômico também aliado à preservação do meio ambiente. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido também, em 1981 nós tivemos uma importante política pública voltada ao meio ambiente, que é a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, né, que criou o Sistema Nacional de Proteção ao Meio Ambiente. Hoje toda a proteção do meio ambiente é feita de forma sistemática. Todos os estados atuam em conjunto para a proteção do meio ambiente. E a política pública, a política nacional voltada ao meio ambiente deu origem a um órgão chamado de CONAMA. O CONAMA, ele é um órgão colegiado, ou seja, ele está representado por 5 setores da sociedade, então os órgãos municipais, estaduais e federais, que são os representantes do poder público, e nós temos também a sociedade representada na forma da sociedade civil e do setor empresarial. O CONAMA atua com uma grande importância na preservação do meio ambiente, porque é ele o órgão responsável pelo licenciamento ambiental. Então, o licenciamento ambiental passa pelos estudos de impacto ambiental e pela formulação de um relatório de impacto ambiental. Então, todo tipo de empreendimento que é potencialmente danoso ao meio ambiente, então, por exemplo, a construção de uma grande indústria, de um hotel resort, de uma rodovia, de uma barragem, que são ali, são obras e empreendimentos que têm uma importante ação e podem gerar prejuízos ambientais, eles precisam passar por um licenciamento ambiental. O que é isso? Primeiro se faz um estudo de impacto ambiental, a gente chama popularmente isso de EIA. O EIA, ele é um estudo que vai analisar a fauna e a flora da região, as questões sociais, todas as pessoas que serão impactadas positivamente e negativamente pelo empreendimento, questões rodoviárias, sobre o aumento de fluxo de veículos, sobre escoamento da produção, questões que envolvem ali o risco ambiental, os resíduos gerados pelo empreendimento. Então é feito todo um estudo ambiental sobre aquele empreendimento e depois é emitido um relatório de impacto ambiental, quando se finaliza todas as etapas de estudo. Esse relatório ele vai dizer, olha, esse empreendimento ele pode ser construído, ele vai trazer tais problemas ambientais e esses problemas eles devem ser mitigados dessa forma. Então, por exemplo, para a construção de uma indústria, de um hotel, por exemplo, um hotel resort, precisa-se desmatar um pedaço de uma área de preservação natural. Ok, então vai desmatar aquele pedaço da área, só que vai ser necessário um reflorestamento em outro local, ou uma medida compensatória a esse risco ambiental. Ou até mesmo o relatório pode dizer, olha, esse empreendimento não deve ser construído porque os impactos ambientais que ele vai gerar são muito maiores do que os benefícios econômicos e sociais do empreendimento. Então, o relatório
ele é muito importante para o licenciamento, para definir se um empreendimento ele é positivo ou negativo do ponto de vista ambiental. Voltando aqui ao quadro, outro ponto importante é o Estatuto das Cidades, que é um instrumento criado por lei e deve ser observado pelo município, principalmente para compreender os princípios básicos de um planejamento participativo e da função social da propriedade. Por isso, ele é um importante instrumento da política urbana, e a política pública ambiental também entra no desenvolvimento urbano. E além disso, nós temos índices que ajudam na formulação das políticas públicas ambientais, como o IDH, Índice de Felicidade, o BSC, que ajudam aí a compreender de que forma o nosso desenvolvimento tem impactado o meio ambiente e como nós podemos formular políticas públicas em prol das questões ambientais. Ecossocialismo ou ecomarxismo. Agora nós vamos discutir um ideal, uma filosofia, um pensamento que se relaciona com as ideias marxistas ou socialistas implicadas na questão ambiental. Nas aulas anteriores nós discutimos o papel do capitalismo no desenvolvimento da sociedade, nós vimos que diversos autores, e existe um pensamento de que justamente o desenvolvimento capitalista, que durante muito tempo pregou apenas o desenvolvimento econômico, sem pensar nas questões sociais e ambientais, gerou uma série de crises na sociedade. E a partir dessas crises, durante a década de 60, surge o pensamento ecomarxista, que busca aliar os pensamentos marxistas, socialistas, à questão ambiental. Então ele se insere dentro do contexto da pluralidade de ideias, que é importante para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável, como um pensamento antagônico ao capitalismo, um pensamento que traz as ideias marxistas e socialistas para a discussão ambiental. Vamos ao quadro. Nesse sentido, então, o ecomarxismo ou ecossocialismo surge na década de 1960, assim como outros movimentos sociais que prezam pela questão ambiental. A principal vertente do ecossocialismo é uma crítica ao sistema econômico que vem se desenvolvendo desde a Revolução Industrial. Nós vimos que desde a Revolução Industrial existe um desenvolvimento da produção, das questões econômicas, uma geração de tecnologias e muita alteração ao longo do tempo do valor do trabalho. Então, o ecossocialismo ele coloca em xeque a questão do capital versus a questão do trabalho. De que forma o capital interfere no desenvolvimento da sociedade, principalmente pela exploração do trabalho humano. Dessa forma, ele se constitui ali através das ideias marxistas e socialistas, que pregam, por exemplo, a alterglobalização, que é justamente a criação de alternativas para organizar as mudanças da globalização e agir contra as desigualdades existentes. Ele reflete sobre a questão da exclusão social, da pobreza, dos conflitos sociais e da degradação ambiental, que são algo presente na nossa sociedade. Eu acho que é inegável nós pensarmos que na nossa sociedade a gente tem problemas sérios de exclusão social, de pobreza, uma série de conflitos sociais e também uma degradação ambiental que trouxe diversos prejuízos para a nossa sociedade ao longo do tempo. E também ele reflete sobre a questão da propriedade, que para o capitalismo existe uma importância sobre a propriedade privada e é também a propriedade privada dos meios de produção. De acordo com o marxismo e a proposta socialista, a propriedade ela deve ser coletiva e a produção deve ser desenvolvida por meio de produtores livremente associados. Nesse sentido, o ecomarxismo ou ecossocialismo, ele pode ser chamado de socialismo verde, e é algo que tem feito parte das discussões em relação ao meio ambiente de forma muito presente nos últimos anos, em encontros internacionais, em propostas de criação de mecanismos de preservação ambiental. A principal essência do ecomarxismo é enfatizar as contradições do sistema econômico social capitalista, e as suas críticas elas são sobre questões de relação social, como por exemplo a relação que o homem estabelece com a natureza, a questão da propriedade e dos meios de produção, que estão muitas vezes centralizados na mão de poucas pessoas, e a sociedade como um todo acaba não passando e não
usufruindo de todos os benefícios do desenvolvimento da sociedade. Então, toda pessoa que tem um ideal ecomarxista ou ecossocialista acredita que a dinâmica competitiva imposta pelo capitalismo é o principal responsável pela crise ambiental. Então, de acordo com a ideia ecomarxista, o capitalismo é o grande responsável por todos os problemas ambientais que nós vivemos. Então esse pensamento busca desconstruir as ideias capitalistas e implementar um modelo de distribuição de poder, de renda, de trabalho na mão da sociedade. Então é uma proposta antagônica ao capitalismo. E qual a importância de uma proposta como essa no desenvolvimento sustentável? Trazer uma pluralidade de ideias para a discussão, porque o modelo de desenvolvimento sustentável, nós já falamos isso na aula, ele é um modelo que preza pela harmonia e pelo equilíbrio. Então, o equilíbrio das forças, o equilíbrio das forças econômicas, a questão social, da busca pela diminuição da desigualdade social e a preservação ambiental são ali os três pilares do pensamento da criação de um modelo de desenvolvimento sustentável. Então o ecossocialismo ele é importante também como uma ideia antagônica ao capitalismo para que isso gere uma reflexão na criação de um modelo de distribuição equilibrada das questões voltadas ao meio ambiente. Voltando aqui ao quadro, na perspectiva marxista, a natureza significa a totalidade do mundo que rodeia o homem, por isso ela deve ser preservada a qualquer custo. O ecossocialismo, o ecomarxismo, ele se constitui através das ideias da ecologia humana, que tem por objetivo estudar a relação que o homem estabelece com o ambiente natural, sendo uma ciência transdisciplinar que passa pela filosofia, pela sociologia, pela biologia, pela química, pela física e busca desenvolver um conceito e a aplicabilidade da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável através da criação de perspectivas e limites à pessoa humana para que ocorra o processo evolutivo no mundo. Outro contexto científico importante para o ecossocialismo é a geografia humana, que estuda a relação que o homem estabelece com o espaço que ele ocupa. Então estuda a interação que a sociedade e o espaço geográfico têm entre si para entender melhor o espaço que nós vivemos. E esse entendimento passa por percepções sobre as transformações que nós fazemos no espaço ao longo do tempo. Então, a geografia humana entende que a sociedade, o homem, ele influencia o espaço geográfico sobre a sociedade que ali vive e utiliza elementos ali da geografia do comportamento, da geografia crítica e da geografia marxista. Por isso, existe uma importância nas ideias ecomarxistas para trazer uma pluralidade de ideias e para fomentar a formação de um modelo de desenvolvimento sustentável. Situação, problema, construção de uma represa. Agora nós vamos analisar uma situação-problema que trata da construção de uma represa. A construção de represas é algo muito importante dentro da nossa matriz energética, porque nós nos baseamos aqui no Brasil, por conta, claro, da abundância de corpos hídricos que nós temos. A bacia hidrográfica do Brasil é a maior do mundo, então nós prezamos pela construção de usinas hidrelétricas. E usinas hidrelétricas demandam da criação de barragens. Só que toda barragem deve passar por um processo de licenciamento ambiental, para entender se aquele é o melhor lugar para a construção da barragem e também as consequências ambientais da construção de um empreendimento como esse. Vindo aqui ao quadro, quando nós pensamos então nessa situação problema, nós temos a figura do Arnaldo. O Arnaldo vive em Santa Cruz da Serra, onde será construída uma represa pela empresa Guimarães S.A. Essa construção trará inúmeros benefícios. Porém, Arnaldo diz que a construção da represa levará a uma perda expressiva de porção de terra produtiva e também haverá impacto ambiental pela interrupção da piracema, além do êxodo rural e da perda da cultura local. Quando nós pensamos nessas questões, o que é a piracema? A piracema é o período reprodutivo dos peixes. Os peixes dependem da água, muitas espécies de peixes dependem da migração dentro do rio para poder fazer a sua reprodução, buscando locais mais calmos do rio. Então, a água mais calma favorece a reprodução dos peixes, porque o peixe ele faz uma fecundação e um desenvolvimento externo. O que é isso? O macho lança os espermatozoides na água e a fêmea lança
os óvulos. E existe um encontro entre o espermatozoide e o óvulo do peixe no ambiente externo, e todo o desenvolvimento do peixe acontece nesse ambiente externo. Por isso a necessidade de procurar locais mais calmos do rio para acontecer o processo reprodutivo. O problema é que é uma barragem, uma barreira física, então ela impede que o peixe consiga migrar dentro do rio e possa buscar essas áreas mais favoráveis ao processo reprodutivo. Além disso, a barragem represa a água naquele local e acaba aumentando, né, o curso de água. E isso leva à inundação de terras adjacentes àquela represa, aquele rio que foi ali construído a barragem. E isso leva à inundação de terras produtivas. Muitas vezes as pessoas que habitam esses locais são forçadas a migrar para o ambiente urbano, o que traz uma pressão por recursos e o que a gente chama de êxodo rural, além da perda da cultura local, porque uma barragem pode impactar a vida de povos ribeirinhos, pode impactar a vida de pescadores. Então é algo bastante importante de se discutir e que também deve passar essa análise dentro dos estudos de impacto ambiental. Voltando aqui ao quadro, o município e o governo do estado justificam que a necessidade da geração de energia elétrica pela represa requer um investimento bem menor quando a gente compara com as usinas termoelétricas. Nesse sentido, como compreender e conciliar as posições de Arnaldo com as justificativas do município, do governo do estado e da represa, e como a construção da represa se justifica frente a essas reivindicações. Quando a gente pensa na justificativa do poder público, né, município, estado e governo federal, e também da empresa, existe, claro, uma justificativa deles é correta. A produção de energia hidroelétrica, ela gera um impacto ambiental muito menor do que comparado às termoelétricas, e também ela tem um custo de implementação menor, porque a água ela fica represada ali e a energia potencial da água que é transformada em energia elétrica. Mas a gente tem, claro, prejuízos ambientais que devem ser justificados e analisados. Então, como a construção da represa se justifica frente às reivindicações de Arnaldo? Nenhum momento aqui se mencionou a questão do licenciamento ambiental. Então, as justificativas de Arnaldo, elas são importantes e elas devem ser analisadas. Então, tudo isso deve ser pesado na construção depois de um relatório de impacto ambiental para entender se ali é o melhor lugar para a construção dessa usina hidrelétrica, que trará benefícios, claro, para a sociedade, mas também prejuízos ambientais. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, apesar de ser mais barata que a termoelétrica, não se verifica qualquer estudo nessa nossa situação problema que justifique que ali é o lugar adequado para a instalação dessa usina. Que vale a pena sobrepor a função social da propriedade e os eventos naturais, como é o caso da Piracema, para se obter energia de forma mais barata. Por isso a importância do EIA e do RIMA, do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental para a construção. Apenas o relatório de impacto ambiental é quem vai dizer se realmente se justifica a construção de um empreendimento como esse. Dúvidas sobre o conteúdo. Agora nós temos um momento de interação, então se você tem alguma dúvida ou deseja fazer algum comentário sobre os conteúdos aqui trabalhados, fique à vontade para enviar os seus comentários através do nosso chat.
Retornando aqui, nós temos algumas dúvidas enviadas aqui pelo pessoal, vamos aproveitar esse momento. Então, o pessoal de Sobral, no Ceará, pergunta: professor, qual empresa no mundo mais se preocupa ou trabalha com a preservação ambiental? Qual mais se destaca? No mundo todo, é difícil pensar assim, mas cada vez mais as empresas têm se preocupado. Pensando assim em empresas que eu conheço e que fazem parte da nossa realidade, que se preocupam muito com a questão ambiental, eu sempre cito as empresas da área de cosméticos, né? Aqui no Brasil, a Natura e o Boticário, elas são empresas pioneiras na preservação ambiental, na criação de áreas de preservação ambiental privadas pelas empresas. Então, assim, se a gente pensar em empresas que se destacam, elas são uma das empresas que estão ali na liderança do índice de sustentabilidade ambiental da Bolsa, porque são empresas listadas em Bolsa, então são empresas que se preocupam. O setor agronômico tem cada vez mais se preocupado com as questões ambientais, porque tem se entendido cada vez mais que o meio ambiente interfere na produção agrícola, então muita tecnologia ambiental voltada para a agricultura também ajuda na preservação do meio ambiente. Diversos setores têm pensado, o setor energético, o setor, hoje se investe bastante em produção de energia eólica, de criação de novas tecnologias de produção de energia solar. A indústria automotiva tem se movimentado para a produção de carros elétricos. Então, assim, é difícil falar uma empresa que se destaca como frente a todas do mundo. Eu acho que existe um movimento global em prol das questões ambientais. E a gente vai ver cada vez mais empresas que tenham essa pegada ambiental, sabe? São empresas que têm esse olhar para o meio ambiente. E isso se faz muito por conta do consumidor. O consumidor tem ficado cada vez mais crítico e buscado empresas que tenham essa relevância, que busquem também implementar práticas de sustentabilidade através da sua atuação. Então, é difícil a gente pensar em uma empresa e eleger uma empresa. Eu acho que existe um movimento do setor produtivo em prol da sustentabilidade e da geração de tecnologias de gestão ambiental. A gente vai discutir isso no final da nossa aula. Quero aproveitar esse momento também para fazer um convite a você. Aqui no quadro nós temos
uma atividade, nós iremos realizar uma atividade no final da aula através do aplicativo Mentimeter. Então, para acessar essa atividade, se você já quiser se antecipar, é só você entrar em www.mente.com e digitar 9388-2726 e acessar essa atividade que nós vamos realizar no final da nossa aula. Vamos então seguir com os conteúdos da nossa aula de hoje. Indicadores de sustentabilidade. Agora nós vamos tratar da importância de se medir o quanto os avanços da sustentabilidade estão gerando reflexo na sociedade. Isso se dá pela criação de indicadores que buscam retratar a realidade e abrir possibilidades para que a gente enxergue os avanços que nós estamos colhendo ao longo do tempo. Vamos ao quadro. Quando nós pensamos em indicadores de sustentabilidade, indicadores nada mais são do que parâmetros. São selecionados e considerados de forma isolada ou combinadas para se obter uma análise sistêmica da realidade. Então, todos os indicadores, eles são criados justamente para que a gente consiga analisar de forma sistêmica quais são os avanços e qual é a direção que a nossa sociedade está ali tomando ao longo do tempo. E os indicadores, eles podem ser combinados para a criação de índices, como por exemplo o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que pega ali diversos indicadores e variáveis e combina esses indicadores justamente como um instrumento de tomada de decisão e de previsão do futuro da nossa sociedade, dos caminhos que nós estamos seguindo. Então os índices e os indicadores, eles são importantes. Então quando a gente escuta na mídia falar assim, está aumentando o número de queimadas ao longo dos últimos anos. E que isso? São indicadores que analisam uma série histórica da quantidade de queimadas, de focos de incêndio que nós temos ao longo dos anos, indicadores de desmatamento, indicadores de recuperação de áreas degradadas, de uso da água, são parâmetros que nos ajudam na análise dos caminhos da sociedade. E muitos desses indicadores, por exemplo, quando a gente pensa no Índice de Desenvolvimento Humano, no IDH, ele pega indicadores de ordem social, como questões de moradia, de distribuição de renda, de facilidade de fazer negócio, e também indicadores ambientais, como questões que envolvem o saneamento básico, que envolvem a disponibilidade de água, o cuidado com o meio ambiente, e formula um índice, um IDH, que compara os países em relação àquele conjunto de indicadores. Voltando aqui ao quadro, existe no Brasil uma série de indicadores importantes para a sustentabilidade que são determinados pelo IBGE. Então o IBGE determina os indicadores de desenvolvimento sustentável e esses indicadores se relacionam com um importante tratado internacional que é a Agenda 21. Todos esses índices e indicadores que buscam medir a sustentabilidade buscam quantificar o grau de desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Desde o final da década de 80, com o relatório de Brundtland, que foi um importante encontro internacional de lideranças mundiais em prol do meio ambiente, esse encontro gerou o documento chamado Nosso Futuro Comum, que tem um nome bastante sugestivo: olhar para o presente pensando no nosso futuro comum. Esse documento ele foi editado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é uma comissão apoiada pela Organização das Nações Unidas, e nesse documento a primeira vez que se utilizou o termo de desenvolvimento sustentável. Através do documento Nosso Futuro Comum, foram traçadas novas perspectivas para a conservação do meio ambiente. E hoje a conservação ambiental, ela deve se dar na busca pela garantia da qualidade de vida para a nossa geração atual e para as futuras gerações, baseada num programa de sustentabilidade ambiental. Então, quando a gente pensa na Comissão Mundial para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, a WCED, essa comissão que também tem ali diversas lideranças mundiais, representantes da sociedade, pensando sobre os limites do nosso desenvolvimento e também a preservação do meio ambiente, entende que o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer as habilidades das futuras gerações em satisfazerem as próprias necessidades. E isso é importante. Se a gente
pensa num modelo de desenvolvimento sustentável, nós temos que satisfazer a nossa necessidade hoje, para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar social, sem comprometer as futuras gerações. Esse é o nosso desafio. Então, um crescimento econômico a todo custo acaba gerando como consequência um impacto negativo para as futuras gerações. Hoje, as crises ambientais que nós convivemos no Brasil e no mundo são decorrentes daquilo que as gerações passadas, os nossos pais, os nossos avós, fizeram e cuidaram do meio ambiente, e hoje nós temos consequências próprias. Então a nossa grande missão hoje é conseguir suficiência, segurança e qualidade de vida para todos, e a gente chama isso de desenvolvimento, dentro de regras e limites em prol do meio ambiente, do ambiente físico, do ambiente biofísico, que é a sustentabilidade. Outra questão interessante é o Instituto Internacional para Desenvolvimento Sustentável. Esse instituto, ele cria e ele tem ele busca comparar países, cidades e empreendimentos na busca da sustentabilidade. E ele é responsável pela formulação de um painel de sustentabilidade, que avalia o índice de desenvolvimento sustentável dos países, das cidades e dos empreendimentos. Eu vou deixar até aqui, entre aspas, uma tarefa para que ao longo dos seus estudos semanais você possa buscar ali a posição do Brasil dentro desse painel de sustentabilidade, para entender como nós estamos avaliando e cuidando das questões de desenvolvimento sustentável. Nós temos uma série de reflexos no desenvolvimento sustentável que vem, por exemplo, da União Europeia. A União Europeia, nos últimos anos, desde 2001, vem tendo enfoque em integrar as políticas para o desenvolvimento sustentável de todo o bloco, alinhando as questões econômicas, sociais e de meio ambiente, justamente para promover um crescimento econômico e uma coesão social sem prejuízo à qualidade ambiental. Por exemplo, a Europa tem adotado medidas em prol do meio ambiente bastante interessantes. De acordo com a União Europeia, ela já vem estabelecendo limites de emissão de gases ao longo do tempo, então o chamado Euro 1, Euro 2 e Euro 3, que são ali medidas, por exemplo, para a fabricação de automóveis que emitam menos gases do efeito estufa, e até 2040 a Europa não quer mais que sejam comercializados veículos à base de combustíveis fósseis. Então até 2040 toda a produção de automóveis na Europa será exclusivamente de automóveis elétricos. Isso gera, claro, uma pressão no setor energético, porque mais carros elétricos demandam de mais geração de energia. E a Europa tem investido, os países europeus, em criação de modelos para produção energética de forma alternativa. Então se investe em pesquisas de energia eólica, energia solar, energia através das águas marítimas, do balanço das ondas. Então existem uma série de energia geotérmica, são formas de produção energética que são modelos alternativos e que estão sendo pesquisados lá justamente por uma futura demanda. Então é importante que as políticas de sustentabilidade antecipem o futuro e sejam formuladas justamente para garantir esse modelo de desenvolvimento sustentável. Indicadores de sustentabilidade 2. Vamos continuar pensando em indicadores que nos ajudem a compreender a questão da sustentabilidade. Dessa vez, falando de indicadores brasileiros de sustentabilidade. O Brasil, desde a criação da Constituição Federal, tem como importante instrumento para a formulação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade o Plano Plurianual, chamado de PPA. O Plano Plurianual é o principal instrumento de planejamento das ações governamentais a médio prazo. Por que a médio prazo? Porque ele é um plano que tem uma duração de 4 anos. Então, a cada 4 anos, o Plano Plurianual é revisado, é estabelecido novos parâmetros para os próximos 4 anos. Esse plano ele foi instituído pela Constituição Federal de 1988 com o intuito de garantir o desenvolvimento econômico e social
poupar o meio ambiente e assegurar a justiça. Esse plano é sempre estabelecido no meio dos mandatos do governo federal. Então, nós tivemos um plano plurianual formulado durante o ano de 2020, justamente para demandar as políticas públicas de 2021, 2022, 2023 e 2024. E por que uma importância de você ter essa formulação no meio dos governos? Porque é muito comum na política, quando há uma troca de governo, deixar encerrar as políticas do governo anterior. Talvez por não entender que aquelas políticas façam parte daquele novo programa de governo, ou até mesmo por questões políticas de que essas implementações, essas políticas antes desenvolvidas não foram formuladas pelo governo atual. Então, é muito comum que sejam abandonadas políticas públicas que às vezes estão tendo reflexos positivos apenas por questão de um, entre aspas, legado político. Então é importante que a política pública ela tenha continuidade ao longo dos governos. Por isso ela é revisada a cada 4 anos. Voltando aqui ao quadro, dentro do plano plurianual existe ali uma demanda para a criação de modelos de indicadores e criação de índices que meçam os avanços ao longo do tempo conseguidos a partir desse plano. E qual a importância dos indicadores para entender se nós estamos tendo avanço ou não nas nossas políticas públicas? Os indicadores ajudam a localizar oportunidades e problemas. Buscam, por exemplo, se a gente está tendo ali resultado em um estado em relação às políticas ambientais, é possível analisar quais medidas estão sendo tomadas e replicar essas medidas em outros locais para atingir os mesmos objetivos. Mesma coisa para analisar os problemas. É possível, através dos indicadores, estudar o comportamento da sociedade e as inter-relações estabelecidas. E isso ajuda no planejamento ao longo prazo. Os indicadores também ajudam a monitorar processos para garantir a eficácia das metas e a utilização do recurso público, importante para garantir o desenvolvimento da sociedade. Além disso, eles ajudam a medir a relevância e o impacto das políticas públicas na sociedade para entender se estão sendo obtidos resultados e se existe uma necessidade de reformulação e até mesmo para comunicar à sociedade os resultados obtidos, algo que é muito importante. Além disso, todo indicador ajuda a avaliar os resultados alcançados e a efetividade dos trabalhos promovidos pelas políticas públicas e alertar sobre as necessidades de ajuste. Por isso é interessante uma avaliação intermediária do processo, entendendo se os objetivos estão sendo alcançados através da formulação das políticas públicas e da implementação dessas políticas. E uma avaliação intermediária ajuda a entender melhor quais são os resultados obtidos e quais são os resultados alcançados e ainda quais são os problemas que nós temos que enfrentar. Então toda a política pública ela deve ser constantemente revisada através da análise dos resultados, se eles estão sendo condizentes com aquela política pública e com as transformações que a sociedade tem ao longo do tempo. Voltando aqui ao quadro, além disso, nós temos indicadores de ordem privada importantes para o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Nós temos, por exemplo, o Ethos para negócios sustentáveis, que é um indicador importante como ferramenta de autodiagnóstico das empresas, que permite aprimorar as práticas sociais e a sustentabilidade dentro dos negócios, na criação de negócios sustentáveis. Nós temos também o Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE, que é formulado pela nossa bolsa, a B3, e busca ali alinhar as empresas que têm melhores práticas sustentáveis. E também outro índice importante é o Triple Bottom Line, que é um índice que mede a gestão corporativa, os objetivos e justamente o estabelecimento de um modelo balanceado de poder. Então todos esses índices ajudam a ter um panorama melhor, a entender os resultados e a traçar metas para o futuro para se atingir um modelo de desenvolvimento sustentável. Tecnologias para gestão ambiental. Agora nós vamos tratar de algumas tecnologias voltadas para o meio ambiente. As tecnologias têm uma importância muito grande na gestão do meio ambiente e elas contribuem para a criação de novos produtos, de novos negócios, cada vez mais alinhados às questões ambientais. Vamos ao quadro. Quando nós pensamos nas tecnologias para a gestão ambiental, essas
é preciso entender que práticas ambientais sustentáveis são uma oportunidade para a nossa sociedade. Uma oportunidade para a criação de novos produtos, uma oportunidade para a geração de novos negócios, uma oportunidade para desenvolver novas tecnologias relacionadas ao setor produtivo e a favor da prevenção de impactos ambientais e da conservação do meio ambiente. Por que prevenção dos impactos ambientais? Toda atividade econômica de produção vai gerar resíduos e esses resíduos impactam o meio ambiente de alguma forma. Só que a conservação ambiental, ela permite que esses resíduos sejam bem geridos, justamente para diminuir esses impactos ao meio ambiente. Por isso, hoje existe uma necessidade de se desenvolver novas tecnologias que sejam aplicadas ao processo produtivo, trazendo benefícios ao meio ambiente. Novas tecnologias de produção geram economia de recursos, produzindo mais com menos recursos. E se eu preciso de menos recursos, eu tenho que tirar menos recursos da natureza. E esses recursos podem ser recursos, por exemplo, como recurso hídrico, como recurso energético, como matérias-primas minerais, dentre outras questões. Nós temos hoje uma indústria voltada para a utilização de matérias-primas renováveis. Matérias-primas como o alumínio, que vem substituindo o aço cada vez mais em diversos setores pela sua facilidade de renovação, de entrar novamente na cadeia produtiva. Hoje, o investimento em plásticos biodegradáveis, em compostos que se degradem mais rapidamente, trazem ali tecnologia ao processo de produção. Sem falar na produção de produtos com maior eficiência energética. Já ouviu falar do selo do Procel? O selo do Procel ele está em todos os produtos eletroeletrônicos, automóveis e outros produtos que demandam do uso energético. Então, por exemplo, você vai lá comprar uma geladeira nova. Essa geladeira ela tem um selo do Procel. E qual é a função desse selo? É dar oportunidade para o consumidor escolher aquele modelo de geladeira ou aquele fabricante que tenha uma maior eficiência energética, que tenha lá o selo A do Procel como mais eficiente. Por quê? Isso gera benefícios para a sociedade, para o consumidor, não só econômicos, porque a conta de luz fica mais barata, mas também traz ali benefícios para a sociedade em relação ao menor consumo de energia. E se tem um menor consumo de energia, eu preciso gerar menos energia. E isso traz também um impacto ao setor produtivo. Porque se o consumidor ele é crítico e escolhe produtos mais eficientes, qual é o benefício disso para o setor, para todo o setor produtivo? Os concorrentes vão começar a perder espaço de mercado para produtos mais eficientes e vão buscar adequar os seus produtos para que eles tenham também uma grande eficiência energética. Então a criticidade do consumidor também contribui para a geração e implementação de tecnologias de gestão ambiental. Voltando aqui ao quadro, além disso, a energia solar é uma importante tecnologia para a gestão do meio ambiente. Hoje, a energia solar ela é uma tecnologia relativamente nova e justamente por isso ela é uma tecnologia bastante cara para sua implementação. Só que nos últimos anos nós estamos observando uma redução no custo de implementação desse tipo de tecnologia. E quanto mais se investir em pesquisas, em geração de novos produtos, mais fabricantes de placas solares, esse custo vai diminuir cada vez mais. E qual a importância da energia solar? Quase nenhum impacto ambiental. Enquanto as termoelétricas têm um impacto ambiental de lançar na atmosfera gases do efeito estufa, enquanto as hidrelétricas têm um impacto ambiental gerado pela inundação das suas represas, o impacto ambiental da energia solar é o descarte dos painéis que não funcionam mais. Não existe nenhum impacto a longo prazo. Esses impactos são facilmente mitigados, porque a energia do Sol ela chega no nosso país, no planeta todo, todos os dias e é de graça. Então, se a gente não utiliza ela para produzir energia elétrica, nós estamos perdendo essa energia. Então, é algo importante esse investimento e até mesmo políticas públicas que gerem linhas de crédito, fomentem a criação de indústrias voltadas para a energia solar.
Voltando aqui ao quadro, outra questão interessante são as matérias-primas alternativas. Produtos que sejam facilmente recicláveis, moléculas, plásticos principalmente, que possam fazer parte novamente da cadeia da reciclagem. E a reciclagem ela tem um impacto ambiental positivo muito grande, porque é um lixo que deixaria de estar ali conservado no meio ambiente, gerando um problema ambiental, que entra novamente no ciclo produtivo como forma de matéria-prima. E o resíduo reciclável, ele é também importante do ponto de vista social. Nós temos diversas famílias que vivem da coleta seletiva. O bambu hoje é uma matéria-prima alternativa que vem ganhando força no Ocidente. O bambu já é muito utilizado na construção civil, na produção de utensílios na Ásia e aqui no Ocidente. Nós temos visto cada vez mais produtos que utilizam bambu, e isso é interessante, e as moléculas sintéticas abrem possibilidades para a formulação de novos produtos que atendam essas demandas da sociedade. Então, hoje, a nossa sociedade ela tem demandas por tecnologias de gestão ambiental. Nós vivemos cada vez mais uma maior demanda por alimentos, porque nós estamos tendo um aumento populacional ano após ano, as pessoas estão vivendo mais e a expectativa de vida maior gera demanda por alimentos, gera demanda por água, por energia elétrica, por diversos produtos, e isso acaba impactando na nossa vida. Nós temos cada vez mais uma sociedade tecnológica que usa diversos produtos tecnológicos como computadores, celulares, televisores, que são produtos que o descarte desses produtos deve ser feito de forma adequada porque eles são potencialmente causadores de impacto ambiental. Então hoje nós temos também tecnologias sendo geradas para reciclar produtos tecnológicos. O monitoramento das condições climáticas apontam para um grande prejuízo na sociedade nos últimos anos em relação à questão ambiental e demandam políticas públicas. O saneamento básico é um problema no Brasil hoje ainda. Nós temos uma grande parcela da população que não tem esgoto doméstico tratado. E esse esgoto, quando ele é lançado no ambiente de forma inadequada, ele gera poluição. Então, novas tecnologias para o tratamento do esgoto e para a implementação de saneamento básico são importantes, e até mesmo estudos de ocupação do solo contribuem para a gestão do meio ambiente. Então, o setor tecnológico tem uma importância muito grande no desenvolvimento sustentável, e a geração de novas tecnologias em prol do meio ambiente vão ajudar para que no futuro a gente diminua os impactos ao meio ambiente. Situação problema, reunião na ONG Piracema. Vamos continuar analisando a situação problema que nós vimos anteriormente, que falava da construção de uma represa. Agora nós temos diversas pessoas reunidas na ONG Piracema para reivindicar os seus direitos enquanto cidadãos. Vamos aqui ao quadro. Arnaldo tomou para si a questão e, junto aos moradores da região e todos os que o apoiam, elaborou sua reivindicação por meio de um requerimento oficial à Presidência da República. E por que um requerimento à Presidência da República? Porque o governo federal é onde fica o Ministério do Meio Ambiente. Então, toda reivindicação relacionada a licenciamento ambiental, a obras de grande porte, como, por exemplo, uma construção de uma represa, deve ser comunicada e deve ser feita ao Ministério do Meio Ambiente. Esse requerimento demonstra o quanto o sistema capitalista está se sobrepondo aos interesses comuns e interesses locais. Para a redação de tal documento, reuniram-se todos na ONG Viva Piracema. Apesar da resistência de alguns, inclusive de Arnaldo, de se reunir nessa ONG, porque essa ONG prega ideias ecomarxistas. Foram reclamadas questões técnicas, como a ausência do estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança, e a fundamentação se deu com base no equilíbrio entre o capital e o bem comum. Nesse sentido, o que é ideologia ecomarxista? Por que a resistência de algumas pessoas em relação a essa ideologia e qual a importância das influências filosóficas? A ideologia marxista é uma influência filosófica, ela se baseia nas ideias socialistas e marxistas para a construção de um pensamento voltado ao meio ambiente. E por que existe resistência muitas vezes quando se fala nessas palavras? Muitas vezes a palavra ecomarxista ou socialista causa
uma discussão na sociedade muito mais por conta da falta de conhecimento do que pelas ideias que são pregadas. Porque eu garanto que a maior parte das pessoas, independente do seu viés político, entendem uma importância da diminuição da desigualdade social, uma importância grande na preservação do meio ambiente, na questão da degradação ambiental. Existe esse pensamento formado na sociedade. Mas como nós estamos vivendo, principalmente no Brasil hoje, um momento político bastante conturbado, onde existe uma animosidade muito grande entre diversos espectros do pensamento político, o debate da pluralidade de ideias ele perdeu muito espaço nos últimos anos. E existe uma importância entre realinhar as questões da pluralidade de ideias. Então existem pessoas que têm, claro, ideais capitalistas, que entendem que esse é o melhor caminho da sociedade, enquanto existem outras pessoas que têm os seus ideais socialistas, marxistas, que entendem que a sociedade deve tomar outro rumo. O importante é a gente pensar que uma sociedade se constrói pela pluralidade de ideias, que é importante ter ideias diferentes e todos contribuindo na geração de uma sociedade futura com menos desequilíbrios. É muito difícil pensar num capitalismo puro ou num socialismo puro. Isso talvez seja utópico. O que a gente tem são pessoas com ideais políticos diferentes que precisam se organizar em prol do bem comum. Então, muitas vezes, a resistência se dá na falta de conhecimento, de entender como o outro pensa, porque quando a gente entende, às vezes a gente enxerga que muitos ideais estão alinhados, que são ideais em prol do futuro. Voltando aqui ao quadro, nesse sentido, então, da nossa situação-problema, a ONG Viva Piracema é inspirada na ideologia marxista, mas a atividade dessa ONG valoriza a proteção do meio ambiente e do trabalho, que é algo que eu garanto que todas as pessoas, independente do seu ideal político, entendem como importante na sociedade. Por essa razão, a atuação da ONG está em relação a Piracema, que garante que o meio ambiente siga o seu curso natural, ao mesmo tempo que garante, por exemplo, o trabalho dos pescadores, algo importante para a sociedade. A resistência muitas vezes vem da falta de conhecimento sobre o tema, que está muitas vezes centrado em uma discussão política que não agrega ao desenvolvimento da sociedade. Além disso, existe uma importância muito grande em relação às influências filosóficas, observando as questões já ocorridas no passado e que voltam para o presente com a proposta e a perspectiva de resolução de algum problema atual. Então é muito importante diferentes pontos de vista para se analisar os problemas da sociedade e buscando uma resolução comum, seja através de um modelo de desenvolvimento capitalista que já se provou ao longo do tempo que não é eficiente, seja através de um modelo socialista que também não conseguiu obter êxito em muitos locais onde foi implementado. A perspectiva da nossa sociedade hoje é buscar um modelo de desenvolvimento sustentável, que é um modelo equilibrado, onde as forças econômicas estão equilibradas com a proteção ambiental, não se sobrepondo ao meio ambiente, entendendo o meio ambiente como uma fonte de recursos naturais e também deve ser preservada para o futuro, e também pensando nas questões sociais, em reduzir as desigualdades, a concentração de renda e buscar um equilíbrio da sociedade olhando para o futuro. Então a melhor perspectiva que nós temos hoje é a perspectiva do desenvolvimento sustentável. Dúvidas sobre a aula e uma atividade no Kahoot. Nós não vamos realizar a atividade no Kahoot por conta da limitação de número de participantes que nós temos nesse aplicativo, então nós substituímos ele pelo Mentimeter. Então, se você tem alguma dúvida ou alguma contribuição, envie através do nosso chat e entre também em mente.com, digitando o código 9388-2726 para participar da nossa atividade.
Retornando aqui, vamos dar início então à nossa atividade. Aqui no quadro, então, nós temos a nossa atividade. Eu vou liberar a atividade, vai aparecer para você um conceito para que você determine através das alternativas qual é esse conceito. Então vamos lá. Então, instrumento de planejamento das ações governamentais criado pela Constituição de 88. Qual é esse instrumento que nós falamos na aula de hoje? É o plano de democracia? É o plano plurianual? É o plano florestal ou é o plano real? Vamos esperar aí as contribuições dos nossos alunos. Chegando aí as primeiras contribuições, plano plurianual, plano florestal. Qual desses planos nós trabalhamos na aula de hoje? Plano de democracia, vamos ver. Então tá tendo ali uma relação entre o plano plurianual e o plano florestal. Vamos ver qual está correta? Quando a gente analisa aqui, a alternativa correta é plano plurianual. Nós falamos que o plano plurianual ele é um importante instrumento que a cada 4 anos é revisado para a formulação e implementação das políticas governamentais. Esse plano ele foi criado pela Constituição de 88, que estabelece obrigatoriedade na criação e na reformulação a cada 4 anos do plano plurianual. Então a resposta é plano plurianual. Vamos à próxima. Linha de pensamento que acredita que a dinâmica imposta pelo capitalismo é responsável pela crise ambiental. Qual é essa linha de pensamento que acredita que o capitalismo é o responsável pela crise ambiental? É a democracia? É o neoliberalismo? É o anarquismo ou é o ecomarxismo? Qual é essa linha de pensamento? 86% dos nossos alunos acreditam que é o ecomarxismo. Então vamos ver qual é a resposta correta. A resposta correta é ecomarxismo. Então é uma linha de pensamento que vem lá desde a década de 60, reflexo de todo o pensamento ambiental construído nessa década de 60 em face das questões relacionadas ao meio ambiente e da poluição que começou a causar impactos na sociedade e que gerou o ecomarxismo, que é uma crítica ao sistema capitalista. Certo? Essas foram então as nossas atividades. Como nós não temos dúvidas, vamos seguir com os conteúdos da nossa aula de hoje. Recapitulando então os pontos mais importantes aqui da nossa aula, nós trabalhamos a questão das políticas públicas e vimos a importância das políticas públicas na aula de hoje. Vamos aqui ao quadro. Então nós começamos a nossa aula falando das políticas públicas ambientais, nós vimos o que são políticas públicas, a importância das políticas públicas ambientais, vimos que as primeiras políticas públicas surgiram na era Vargas e que até hoje nós temos uma necessidade para a criação de novas políticas públicas e uma revisão constante das políticas públicas ambientais que são propostas atualmente. Nós falamos também do ecomarxismo ou ecossocialismo, que é um pensamento que se contrapõe ao sistema capitalista e surgiu na década de 60, importante para que a gente tenha uma pluralidade de ideias na construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. Falamos de indicadores de sustentabilidade. Dentre esses indicadores nós podemos destacar o plano plurianual, que é um plano de ações governamentais revisados a cada 4 anos, e falamos no final da aula
de tecnologias para a gestão ambiental. Então é muito importante a criação de novas tecnologias implementadas para o setor produtivo que permitam a gestão do meio ambiente, que vão desde novas fontes energéticas chamadas de alternativas, até processos produtivos mais eficientes, que demandem menos recursos, que gerem uma economia e, consequentemente, benefícios ao meio ambiente. Todas essas questões são importantes e elas se juntam a tudo que nós discutimos nas aulas anteriores para a criação e para a implementação de um modelo de desenvolvimento sustentável. Pensar em modelos de desenvolvimento sustentável é algo muito importante para olhar para o futuro, já que a nossa grande missão é garantir o nosso bem-estar social para a nossa sociedade atual e garantir também o futuro das próximas gerações. Eu finalizo a nossa aula por aqui. Não deixe de realizar a leitura do livro da disciplina, capítulo 3, que se relaciona com os conteúdos dessa aula, para ampliar a nossa discussão a partir dos conceitos que lá estão presentes. Também, se você tiver alguma dúvida ao longo dos seus estudos semanais, eu sempre me coloco à disposição para te ajudar nessa sua caminhada acadêmica. Certo? Finalizo então por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Uhum. Que notícia boa.